Olá, bom dia! Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais uma vez, carinhosamente, te trago um audiobook para fazermos uma reprogramação mental, transformar a sua mente em mente de vencedor. E falamos sobre estímulos e também paralisia. Pensamentos negativos nos levam a crenças paralisantes e pensamentos positivos levam a crenças estimulantes. Você quer estímulo ou paralisia? Qual é a soma e a intensidade dos seus pensamentos, positivos e negativos? É esse o resultado que transformará tudo aquilo que você pensa em suas crenças. Muitas pessoas constroem crenças paralisantes. Além de manter pensamentos negativos, elas usam o que aprenderam e a sua história como uma forma de bloqueio e paralisia. À medida que pensam de forma errada, constroem crenças erradas e vão se comportar da mesma forma também. Elas ficam em suas zonas de conforto, pensando sempre do mesmo modo, dentro da mesma caixa, sem perceber o quanto pensar fora da caixa as ajudaria a ver novos horizontes. Há um padrão que chamo de crença de elefante. Os elefantes adestrados acreditam que são fracos. Você já percebeu que um elefante adestrado fica preso por um barbante tão fino que arrebentaria com qualquer leve movimento desse animal? Mas por que é que eles ficam presos e não se soltam? Desde cedo, seus adestradores os prendem em cordas mais fortes e os amarram em árvores ou em qualquer objeto pesado. Os elefantinhos puxam, mas não conseguem arrebentar a corda e se soltar. Eles repetem tentativas por muitas e muitas vezes, até que um dia compreendem que não adianta mais tentar, pois não são capazes de se livrar dessa prisão. Dessa forma, a crença do elefante está instalada. A partir daí, se você amarrar qualquer fio à perna do elefante, ele vai ficar paralisado e nem vai tentar se livrar. Mas o que tem isso a ver conosco? Eu imagino quantas crenças de elefantes nós temos. Quantas coisas nós nos permitimos fazer só pelo fato de termos tentado 1, 2, 3 vezes e não ter dado certo. Isso vale para a nossa vida pessoal, profissional, espiritual. A crença de elefante se encaixa em qualquer área de nossa vida. Precisamos destruir essas crenças de elefante que temos, ou vamos continuar presos em pequenos problemas, pelo simples fato de que, em algum momento, não termos conseguido resolvê-los. Assim como o elefante, que vai ficando mais forte, mas não se dá conta disso, pela crença que se instalou, nós também, mesmo muito mais fortes, continuamos aprisionados por velhas crenças. O primeiro passo é romper as crenças de elefante que podem estar nos impedindo de realizar mudanças e projetos. Falamos na introdução que sua mente vai acessar sempre as memórias que você mais usa. Suas memórias são as suas crenças, ou seja, para mudar suas crenças e, consequentemente, sua forma de ver e fazer as coisas, precisa criar novas memórias, para que aos poucos as antigas entrem em desuso. Assim, as novas memórias passarão a ser ativadas com mais frequência. Os elefantes que se arriscam e se libertam das correntes, um belo dia se surpreende seus domadores com uma força descomunal. Podemos fazer o mesmo. Outro cenário interessante em relação às crenças é o caso das melancias quadradas. Você sabia que se colocar melancias desde muito novas em fase de crescimento dentro de uma caixa quadrada, as melancias vão querer ser quadradas? Pois é, o mesmo acontece comigo, com você. Se não mudar sua forma de pensar,
suas memórias mentais e o jeito de ver e fazer as coisas, irá acreditar que seu destino é viver num pequeno quadrado, que é o mundo que você conhece. Porém, agora, você sabe que não precisa viver apenas nesse quadradinho que conhece. Seu mundo e você podem ter a forma que quiser. Só é preciso começar a fazer essa mudança de memórias, de crenças. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos escolheu jovens que foram considerados superdotados. Depois de ter terminado o teste, esses jovens foram acompanhados por muitos anos e colocados em meio aos melhores professores e orientadores, além de outros profissionais expertos de diversas áreas. Ao fim da pesquisa, os pesquisadores revelaram aos jovens que eles não eram superdotados e que a pesquisa consistia em medir o impacto do ambiente e a crença das pessoas. A grande maioria dos jovens melhorou em grande escala seu quociente de inteligência, o QI, além de ter se comportado como superdotados a maior parte do tempo. É fundamental para o sucesso que o seu desenvolvimento que ative novas memórias, crenças e que acredite num potencial ainda oculto. Ele existe e só precisa de estímulos para ser ativado e liberado. Você deve também ser seletivo nas suas companhias, pois elas estimulam ou não você a seguir com as mesmas ideias e crenças. Se crenças forem erradas, e as companhias também, você perpetuará essas crenças, tornando-as cada vez piores. Se forem crenças erradas, mas as companhias certas, essas pessoas o farão refletir e mudar para melhor. Se você tiver crenças certas, mas estiver ao lado das companhias erradas, existe uma grande tendência de que seja conduzido pela maioria, ou seja, talvez desista das crenças certas, trocando-as pelas das memórias da maioria. Há quem diga que somos reflexo de 5 pessoas com quem mais convivemos com frequência ou admiramos. Deste modo, precisamos de uma criteriosa seleção, não é? É trabalhoso mudar crenças, pois, como vimos, isso pode significar ter de mudar amizades, companhias, relacionamentos. Além disso, temos de mudar também aquilo que sabemos e aprendemos, pois isso pode estar destruindo a nossa vida. Isso mesmo, aquilo que você sabe pode estar destruindo a sua vida, carreira, sua empresa. Não é aquilo que você pensa que sabe. O mundo muda, as coisas mudam, o jeito de fazer muda. Quem mantém crenças do tipo, no meu tempo era assim, ou sempre fiz assim e deu certo, corre sérios riscos. O conhecimento é igual a uma verdura, perecível em pouco tempo. Mesmo bem armazenados, tanto a verdura quanto o conhecimento possuem prazo de validade curto. É essencial que você se dê conta disso. Para que seu conhecimento continue tendo valor, ele precisa evoluir. Muitas pessoas, às vezes, devem ser completamente destruída essas crenças e depois reconstruída de novo, nas bases e ideias. Por mais complicado que seja mudar aquilo que a gente sabe, os vencedores sabem que isso é importante. É incômodo ficar repetindo os mesmos procedimentos, tendo as mesmas ideias. Muita gente, infelizmente, mesmo notando que os resultados estão cada vez piores, insistem em manter a mesma crença em relação àquilo que sabe. Os vendedores que não evoluíram hoje praticamente estão falidos. Atuam em mercados milionários, como a de venda de imóveis, carros, porém não conseguem uma boa renda, porque a maneira que vendiam não funciona mais, pois os clientes evoluíram e eles não. A razão é que continuam vendendo carros e imóveis como se vendia há décadas. Não perceberam que o cliente mudou, o modelo de compra e a venda mudou. Há pouco tempo, o carro 0 km e casa própria eram coisas de luxo de gente rica. Agora, toda pessoa com o mínimo de planejamento pode comprar. E até produtos sem grande valor comercial estão dando um verdadeiro sufoco nos vendedores antigos. Imagine um vendedor das antigas vendendo um tablet para um garoto ou garota de 14 anos. O vendedor sabe os passos da venda. Talvez até tenha estudado formas de atendimento e como encantar seus clientes. Porém,
se vê em maus lençóis quando uma criança dessa idade sabe mais do que ele em relação à tecnologia. Se ele for atender a garotada de hoje, como atende os clientes mais velhos, vai morrer de fome nessa profissão. O Google é um belo exemplo de como precisamos quebrar nossas crenças. Quem um dia imaginou que praticamente tudo o que precisasse pesquisar já estaria pronto? Professores que não aprenderam a usar essa ferramenta não sabem mais como lidar com os alunos e não terão nenhum argumento plausível para convencê-los a procurarem milhares de páginas de livros, o texto que o Google integra em segundos. Os profissionais que antes faziam traduções de livros, cartas ou qualquer outra tradução perdem cada vez mais espaço para a internet, que traduz com certa precisão praticamente tudo. Se os artistas dependem da venda de CDs, DVDs, estariam todos quebrados financeiramente no atual estágio tecnológico em que estamos. Algumas crianças já nem sabem mais o que é CD, tudo é baixado da net. Quem ainda manda cartas para alguém? Conforme a sua idade, quem sabe, você nem acredita o que é carta. Se os correios dependessem apenas do faturamento de envio de cartas, hoje não existiriam mais. Por isso, é vital que você aprenda o novo, se entregue a crenças diferentes das suas, até mesmo em relação a valores morais, regras religiosas e tudo mais. O papel da mulher atualmente é incomparável ao que era há poucos séculos, talvez décadas, e a própria igreja pregava a completa submissão da mulher ao homem, tal crença que, por sorte, vem sendo destruída completamente. Casais divorciados sempre foram vistos como pecadores imperdoáveis pela maioria das religiões. Nos dias atuais, líderes dessa mesma religião vêm discutindo diferentes sobre isso, procurando acolher e não expulsar esses casais, que, com muita frequência, vivem melhor que relações de primeira união. Talvez soe drástico demais, no entanto, é preciso várias vezes destruir o que sabemos, seja na vida pessoal, profissional e até espiritual, para construir pensamentos, ideias e crenças. Não estou dizendo que toda a sua experiência não vale nada. A boa experiência tem um valor incalculável. Estou afirmando que é preciso estar aberto a mudar sempre que os resultados, sejam eles de qualquer ordem, não estiverem sendo aqueles que você deseja. E mesmo que sejam, você precisa fazer um exercício mental para saber se os continuará tendo se não fizer nada diferente do que faz agora. Conheço, por exemplo, centenas de profissionais que não estão satisfeitos com o salário, cargo, o negócio que montaram, a relação conjugal que mantêm. No entanto, continuam fazendo tudo do mesmo jeito, sempre esperando que, por milagre, resultados diferentes aconteçam. Peter Drucker, o guru da administração, dizia: o que a maioria das pessoas sabe geralmente está errado. É algo assombroso ouvir isso, não é? O triste é que é a mais pura realidade. Aquilo que eu sei só é válido se continua sendo útil. Mas, para ser útil, o que eu sei precisa estar em constante evolução e com total abertura para ser modificado toda vez que isso fizer necessário. Sabedoria é estar aberto ao que não se sabe e mudar o que se sabe toda vez que for preciso. Legal, né? Então, como estão as suas crenças? O que você acredita? Os resultados que você tem estão sendo os desejados? Se não, verifique suas crenças. E mesmo se esteja tudo certo, verifique também. Sempre é bom evoluir e muitas vezes é preciso destruir para reconstruir novamente. Esta é a dica que eu te dou. A sua coach e terapeuta Vanessa Pacheco. Compartilhe esse áudio e eu te desejo um dia glorioso. Abraços de luz.